Fala galerinha, tudo bom? Eu me chamo Luana Viana, sou professora de redação e nós estamos começando mais um Cai no Vestibular. No vídeo de hoje, o nosso objetivo é pensar em uma frase temática que tem bastante similaridade com o perfil Enem, porque aborda a questão sociocultural e também aborda a questão social. E a partir disso, nós iremos fazer um pequeno debate, uma pequena discussão sobre alguns repertórios que você poderia, por exemplo, mobilizar ao longo do seu texto. Vamos lá? Bom, a nossa frase temática escolhida no momento é alcoolismo em questão no Brasil. Bom, primeiro fato é entender que o alcoolismo é uma doença. A gente precisa, primeiro, se desvencilhar de um olhar pautado na romantização do alcoolismo. Alcoolismo é uma doença legitimada pela OMS. Então, nos dias de hoje, em pleno século XXI, nós não temos mais tempo, nós não temos mais momento para levar a discussão do alcoolismo como algo que tem um cunho religioso ou ainda como, por exemplo, a falta, de algum elemento que a sociedade emprega, erroneamente como fundamental para a vida de alguém. Então, acredito que a primeira desconstrução e a primeira problematização feita sobre o tema é entender que o alcoolismo é uma doença e, por isso, é preciso entender que as pessoas que estão submetidas a esse processo são doentes e precisam de tratamento. É importante reforçar que o alcoolismo é uma doença e nos dias de hoje nós não temos mais espaço para romantizar ou ainda agregar outros discursos, senão o médico, senão aquele que entende que a noção do alcoolismo é uma patologia. Tudo certo? Bom, para a gente poder entender aí o que esse tema tem de importante, nós estamos falando de um grupo, de pessoas que têm uma relação com álcool de dependência. É uma relação que vai colocar essas pessoas em situações muito adversas. Geralmente, o alcoólatra, ele tem dificuldades de manter-se, em um ambiente em que as pessoas vão entender ou ainda compreender a situação a que ele está submetido. Perceba que é comum, nós vermos ou então sabermos de alguns casos em que o alcoólatra tem dificuldades, por exemplo, de relacionamento, tem problemas na família, problemas no trabalho. Acho que essas situações que são comuns, é óbvio que não é uma noção geral a todos que sofrem dessa doença, mas é um espelhamento de muitos, da vida de muitos, demonstra justamente essa dificuldade, a que o alcoólatra está submetido para poder viver, Porém, existe aí toda uma dificuldade pautada nesse vício. Então, essa pessoa, em muitas situações, ela acaba se endividando, essa pessoa vai apresentar dificuldade de relacionamento porque ela tem uma noção aí patológica, uma doença. Então, a gente precisa entender que esse alcoolismo pode, reverberar, pode ser também associado a questões de problemas de convivência, tá? Então a gente precisa entender que o alcoolismo, ele se coloca como um empecilho. Só que para muitos desses indivíduos que se encontram nesse vício, nessa doença, muitos se enganam, Muitos têm aquele discurso de que só bebem de vez em quando, que não é uma doença, mas a gente sabe, muito por conta dessas situações adversas, dessas situações dolorosas, árduas, que essas pessoas são justamente as que estão nesse processo do vício. Posto isso, o que a gente vai observar aqui ao longo do nosso repertório sociocultural? Primeira informação, um repertório baseado em um filme, tá? Filme esse chamado de Marés, que vai retratar um protagonista, mas não é um filme que coloca esse protagonista em uma posição vexatória, mas na verdade vai mostrar as consequências muito, muito, muito
alarmantes, né, do álcool na vida desse indivíduo, desse personagem. Esse filme foi dirigido pelo João Paulo Procópio, ok? E é um filme que demonstra justamente esse processo de dificuldade de relacionamento, de dificuldade de convivência, porque o alcoólatra ele vai infelizmente apresentar um comportamento, né, que vai ser complicado, né, por conta dessa alta ingestão de bebida alcoólica, ok? Bom, para a gente aumentar esse repertório sociocultural, eu escolhi o livro, né, escrito por Lima Barreto. Eu basicamente sou uma fã de carteirinha do Lima Barreto. Esse livro, na verdade, vai contar uma mistura, né? Esse livro, na verdade, é fruto de vivência mais ficção. É um livro que conta também um atravessamento subjetivo, pessoal, do Lima Barreto. Para quem não sabe, ele foi um escritor enquadrado no pré-modernismo. Não foi uma escola literária, foi, na verdade, um momento de transição da literatura brasileira, que se situa justamente nesse momento de transição entre o final do século XIX e o início do século XX. O Lima Barreto, ele foi alcoólatra, tá? Há indícios de que essa questão do alcoolismo na vida do Lima Barreto tenha sido ocasionada também muito por conta do racismo, né? Porque ele foi um homem preto. Então, há indícios, né? Não existem certezas, mas acredita-se que o alcoolismo também tem essa noção aí, muito das dores, né, que o Lima Barreto conseguia canalizar e acabava descontando dentro da bebida alcoólica. Então a gente precisa considerar justamente que o livro Cemitério dos Vivos, que conta, né, que narra as internações a que o Lima Barreto esteve submetido, é basicamente um livro que vai contar os horrores a que um homem preto esteve submetido no século XX, as dificuldades, né, o silenciamento. A gente precisa entender que o Lima Barreto ele foi um visionário do século XX, ele foi um homem letrado, né, numa sociedade que naquele momento ainda vivia muito todas aquelas noções das heranças da escravização, do processo de escravização. Então foi um homem que teve muita dificuldade de acesso, né? Tanto que foi silenciado por muito tempo dentro da história da literatura brasileira. E por esse motivo ele também, né, acabou se enveredando por essa triste situação, por esse triste caminho do alcoolismo. E ele escreve um livro que tem esse relato pessoal, que também tem um pouco de ficção sobre essa situação do alcoolismo. Então a gente tem uma visão, uma referência literária para poder tratar do tema. Bom, para a gente finalizar, eu deixo um repertório sociocultural midiático, tá? Ah, professora, mas eu não poderia falar sobre esse repertório sociocultural midiático? Será que não daria? Bom, lembra que o repertório sociocultural ele tem que ser pertinente, legitimado e reconhecido. Se, por exemplo, você quiser citar um indivíduo, né, com notoriedade, famoso, que tenha sofrido do alcoolismo, é uma possibilidade, tendo em vista que a gente tem, né, infelizmente, muitos artistas, muitos produtores de conteúdo artístico, enfim, que tiveram em sua vida, em seu atravessamento, essa questão do alcoolismo. Bom, um exemplo para isso, não é um exemplo positivo, tendo em vista que o alcoolismo é algo negativo na sociedade, mas suscita justamente essa informação, é a talentosíssima Amy Winehouse, que faleceu há alguns anos, né? Faleceu em 2011, aos 27 anos, então muito jovem, por conta justamente do alcoolismo e também pelo fato de ter sido usuária de drogas. Então ela foi uma cantora muito talentosa, ela foi reconhecida mundialmente pela sua voz maravilhosa, mas infelizmente também pelos escândalos em que ela se envolveu justamente por conta daquelas situações dos comportamentos sobre os quais eu falei no início do vídeo, né? Que o alcoólatra ou enfim o usuário de drogas infelizmente acaba se envolvendo, né?
um processo muito doloroso, mas por conta dessa ingestão, né, de substâncias psicoativas que vão fazer com que aquele indivíduo não tenha, né, muita condição de, né, se responder, né, não tenha condições aí de responder por si, não tenha suas faculdades mentais em uma sanidade. Então a gente fala de um processo bastante doloroso. A Amy Winehouse faleceu aos 27 anos e é um exemplo muito triste, né? Uma jovem muito talentosa que falece e deixa esse legado, essa obra importante, né? De músicas, de letras importantes, mas uma vida bastante dolorosa. Bom, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado e nós finalizamos mais um Cai no Vestibular. Um abraço!